Então, eu vou falar um pouco aqui para vocês sobre a companhia, né, que tem a marca Backup Garantido, que é a TTM Brasil. Ok? Então, a gente foca em excelência na prestação de serviços gerenciados, né? No contexto de nuvem, para todas as soluções, hoje em dia você tem opções para a nuvem, né? A TTM ela foca em buscar e desenvolver essas soluções, pensando muito nessa questão da entrega do serviço gerenciado através da cloud, ok? Então, explicando um pouco aqui sobre a nossa linha do tempo, sobre a nossa trajetória, né? A empresa ela começou em 2005 como consultoria em tecnologia e negócios, ok? Já em 2017, ela foi desenvolvendo, né, consultorias em tecnologia e negócios. Em 2017, decide lançar a marca Backup Garantido e lança o serviço de backup em nuvem, ok? Já em 2018 é incorporado soluções de anti-malware e antivírus, uma iniciativa de cloud server, ok? 21, efetivamente, que a gente vai mostrar aqui hoje para vocês no workshop, que é a gestão de pets. 22, disaster recovery como serviço, né, na nuvem, tá? E firewall como serviço também, ok? E a gente tem mais coisas acontecendo na nossa linha do tempo. A gente pretende deixar mais robusta a solução de cloud server, enfim, a gente vai evoluir e vai lançar mais soluções de serviços gerenciados para o mercado, ok? Então, basicamente, o que tem de destaque, né, dentro do guarda-chuva do QTM é Cloud Backup, antivírus anti-malware, Cloud Server, segurança como Firewall como serviço e o Disaster Recovery como serviço na nuvem, ok? Algumas das marcas que a gente trabalha em parceria, né, a gente tem um destaque gigante com a Acronis, tá? Mas a gente tem outras marcas, outros parceiros, como Fortinet, Vembu e MC Software. Então, a mais proeminente da TTM é a Acronis, a parceria desenvolvida com a Acronis. Pensando aqui no pouco dos números da Backup Garantido, né? A gente se tornou o primeiro parceiro a ter o selo Platínio, tá? No Brasil, hoje existem poucos dentro desse tipo de parceria, desse tipo de envolvimento com a Acronis. A gente tem mais de 350 parceiros ativos, mais de 1.000 clientes finais sendo atendidos e mais de 5.000 cargas de trabalho sendo protegidas dentro das soluções que a gente entrega, tanto no sistema de proteção de backup, antivírus anti-malware, gestão de patch, disaster recovery, enfim. Então, esses são alguns dos nossos números aí com a backup garantido. Ok, pessoal? Eu vou agora passar para a parte do Patch Management, que fica dentro do guarda-chuva de Advanced Security da Acronis. Ok? Eu acho que está todo mundo vendo. Deixa eu só deixar meu chat à vista aqui para pegar coletar o feedback de vocês aí. Só um minutinho. Ok. Bom, bacana. Então vamos seguir aqui com a do Advanced Security. Então, dentro da Acronis existem diversas soluções que são separadas pelas suas características, né, e entregas no sentido da proteção. O Patch Management ele fica dentro do guarda-chuva de Advanced Security da solução Acronis, ok? Então, aqui a gente vai ver um pouco sobre a visão geral dessa gestão de patch, as questões avançadas do Patch Management, os requisitos, algumas recomendações, e a gente vai partir para a prática dentro do nosso workshop, né? Vamos coletar esses resultados e a gente vai voltar aqui e ver se tem perguntas, algumas questões aí para serem tratadas de acordo com o que foi apresentado. Ok? Vamos seguir aqui.
Então, Advanced Management, que seria a gerência avançada. Dentro desse guarda-chuva de gerência avançada nas soluções da Acronis, a gente vai conseguir fazer uma avaliação de vulnerabilidades. O que seria essa primeira parte que consiste na solução? Através de agentes, né, dentro do seu endpoint, pode ser um desktop, pode ser um Windows Server, né? Ele vai fazer uma busca, vai pesquisar, vai identificar os softwares que estão instalados naquele ambiente, até mesmo questões do sistema operacional, e um pool de softwares mais utilizados hoje no mercado. E vai validar com essa versão de software que está implantada no seu ambiente e vai fazer uma verificação com o banco de dados de CVE, que são bancos de dados que relaciona, mapeia todas essas questões de segurança e falhas de segurança dos softwares. Então, ele vai fazer uma avaliação, vai fazer um scan através de um schedule, ele vai buscar dentro desse sistema operacional esses softwares instalados, quais deles apresentam algum tipo de falha de segurança e ainda classificando essas vulnerabilidades, essas falhas de segurança dentro daquele cenário. Então, ele pode ser média, crítica, normal, e vai te dar subsídios para que você entenda o que representa aquela falha dentro do seu ambiente. Muitas vezes você não precisa ser um especialista para identificar e compreender aquele problema que existe dentro do seu ambiente, porque ele já vai vincular o banco de dados e lá vai descrever em detalhes todas essas questões que implicam uma falha de segurança dentro do seu ambiente e qual é o impacto que aquilo vai gerar, além de já existir uma classificação para que você já trate rapidamente aquelas iniciativas, ok? Então, se tratando de Advanced Management, então, que seria gerência avançada, a gente incorpora, além de identificar e fazer essa gestão das questões que existem com relação a falhas de segurança, vulnerabilidades dentro do ambiente para os sistemas, ele vai tratar essas vulnerabilidades, aplicar as devidas correções, se elas existirem, né? Óbvio, essas devidas correções para o ambiente. Então, imaginemos que dentro de um servidor Windows exista necessidades de aplicação de alguns KBs, né? Por exemplo, eles não foram aplicados no ambiente, ele vai identificar isso e vai deixar à disposição para que você aplique essas correções da melhor forma possível. Você pode desenvolver configurações a aplicar de maneira automática, aceitar os contratos de termos de uso para implantação e gestão desses patches de correção, né? Ou então você fazer de forma manual, onde você vai obter uma lista dessas questões que podem ser corrigidas e você manualmente definir cada tipo de comportamento. Porque dentro dessas atividades, a gente encontra uma série de questões que têm que ser atendidas. Por exemplo, questões de uptime. Você tem um equipamento, o equipamento ele tem que ficar ligado 24/7, você tem que promover as correções e manutenções dentro daquele equipamento, né, em termos de software, e vai ter que existir uma janela onde você vai ter que administrar o reinício, né, daquele ambiente, porque é uma necessidade para que aquela correção efetivamente seja aplicada àquele ambiente, tá? Existem outras situações que não demandam que se faça algum tipo de reinício dentro de uma operação 24/7, óbvio, elas vão passar e vão ser aplicadas e não vai ter essa necessidade. Mas lá já é previsto isso e você vai ter que lidar com esses tipos de comportamentos, ok? Então, como é mostrado aqui, a gente tem a parte de identificação das vulnerabilidades, somada à parte de aplicação das correções com essas vulnerabilidades. Um dado interessante é o seguinte: 60% das vítimas de violação disseram que
que a sua violação devido a uma vulnerabilidade dentro do seu ambiente era conhecida e tinha o patch disponível para aquela correção. Ou imagine o seguinte, eu tenho um ambiente, né? E esse ambiente ele tem foi detectado vulnerabilidades nesse ambiente em termos de software, sistema operacional e etc. Você sabia que tinha aquelas vulnerabilidades, porém você não tinha recursos que te ajudassem em escala. A gente pensa que em atuar em 10, 20, 30, 40, 50 equipamentos, servidores, né, que tinham necessidade de aplicar essas correções dentro desse contexto. Então, você já sabia que tinha até uma correção para aquela vulnerabilidade, porém, se torna difícil aplicar essas correções devido a essas situações onde você tem que se preparar, se organizar, administrar uma ferramenta, por exemplo, como o WSUS, né, que é uma ferramenta bem interessante, completa, porém complexa de se administrar. Ela não é simples. Aqui a gente, dentro dessa solução de gestão de patch, a gente tem uma ferramenta bem competente, porém simples de desenvolver a sua gestão e não é complicada, fazendo um comparativo, por exemplo, como todos os requisitos que exigem para um WSUS da vida funcionar dentro desse ambiente, ok? Assim que eu terminar, eu vou dar uma lida no chat, pessoal, e vamos ver se tem algumas dúvidas, algumas questões aí para a gente buscar respondê-las, tá? Vamos para o próximo aqui. Então, dentro desse gerenciamento avançado, que é o guarda-chuva, né, de recursos e features dentro das soluções da Acronis, a gente encontra o Patch Management, que é o que a gente vai desenvolver aqui dentro do nosso workshop, né? A gente vai ter o Fail-Safe Patching, o que significa? Como a gente trata de proteção até nesse nível de vulnerabilidades, e tratar com isso, aplicar correções, a gente também tem a parte que é a principal, que é da proteção dos dados. Então, quando eu for aplicar uma correção dentro de um sistema, eu posso automaticamente gerar uma cópia, fazer um backup antes de aplicar aquela correção e entender se aquilo foi efetivamente se transcorreu da maneira esperada. Foi corrigido, o sistema carregou novamente íntegro e a gente pode dar sequência na nossa operação. Algumas vezes eu já tenho aqui, vagamente aqui na memória, em aplicar correções numa gestão de WSUS e no reinício do equipamento, o equipamento reiniciar por qualquer coisa que aconteceu não esperada dentro daquela aplicação daquele KB, né? E aí você fica desesperado, porque é um sistema que tem que funcionar 24/7 e tem que sair igual louco lá para poder recuperar aquele sistema. Afinal, ele está parado lá e você previu uma janela pequena só para poder fazer essas correções, né? Então, com a solução, é possível, sim, realizar uma cópia íntegra de dados e fazer essa gestão na aplicação dos PETs. Isso é uma situação bem interessante nessa atividade de correção, né, de vulnerabilidades dentro do ambiente, você ter essa segurança a mais aí em ter uma cópia íntegra do sistema antes de efetivamente aplicar aquela correção, né? O Drive Health é uma situação que já vem de muito tempo dentro dos produtos da Acronis, só que ele funciona só em equipamentos físicos, ele não funciona. Hoje existem muitas cargas de trabalho virtuais, ele não funciona nessas cargas de trabalho virtual, infelizmente, mas ele seria uma ferramenta, assim como atendendo o padrão Smart, né, que é muito presente aí dentro de ambientes Linux, né, onde ele prevê preditivamente uma falha de disco e, enfim, ele seria esse tipo de componente, né, dentro do gerenciamento avançado. Mas lembrando que ele só trata com cargas de trabalho que sejam físicas, tá? Existe a questão da automação, né, onde você vai provar
automaticamente um determinado tipo de patch, né, dentro daquele ambiente, você pode desenvolver até comportamentos default dentro daquela gestão, tá? Ou, como eu expliquei anteriormente, não, eu quero autorizar tudo, eu quero entender pontualmente todas as correções que eu estou aplicando para esse ambiente. Existem os dois viés de trabalho aqui. Relatórios, né? A gente consegue integrar relatórios tanto na proteção, né? Com relação à proteção dos dados, com antivírus, anti-malware, né? Dentro das soluções da Acronis, e a gestão de patches. Então, você vai ter relatórios sobre tudo que acontece nesse ambiente em um único dashboard, que é uma vantagem grande. Muitas vezes a gente tem soluções pulverizadas. Essas soluções pulverizadas, eu tenho um vendor para tratar a questão de backup, eu tenho um vendor para tratar só backup de máquinas virtuais, eu tenho um vendor que trata com as questões de antivírus, anti-malware, anti-ransomware e crypto-mining. Eu tenho um que trata questões de patches, enfim. Dentro das soluções que a gente leva ao mercado da Acronis, a gente consegue trabalhar de maneira integrada. A parte de proteção de dados, antivírus, segurança, enfim, tudo é integrado em um único local, em um único dashboard. À medida que eu vou habilitando os recursos, a minha tela ela vai se moldando àqueles recursos ativos e configurados para aquele ambiente. Então, quando eu tiver um relatório, eu vou ter um relatório conjunto, tá? Isso é uma questão bem interessante e essa questão também de ser um único console, né? Que é o que um dos recursos, um dos pontos positivos, né, da solução. Pensando em posicionamento de mercado, né, a gente tem muita referência com relação ao Gartner, né, mas existem outros órgãos também que avaliam softwares, avaliam desenvolvimento e diretrizes para onde aquela companhia está querendo levar, ou trazendo inovações, ou a competência para aquilo que aquele software se prestou a atender ao mercado, se ele é competente o suficiente, etc. Então, existe um órgão que avalia essa questão particular sobre aplicações de patches e correções, e que é o G2, tá? E o G2 posiciona a solução da Acronis mediante as outras soluções que existem disponíveis no mercado como uma posição de liderança, fazendo a implantação das nossas soluções para essas questões de gestão de patch. Pode ter certeza que você está trabalhando com uma solução líder de mercado nessa atividade, ok? Combinada a nuvem, né, pessoal? A gente também tem que ter outros on-premise, né? Mas a gente pensando no foco ser gestão em cloud, né? Vamos lá. Na parte do console, ele é bem sucinto, ele não tenta te dar informações demais para que te confunda e que não seja de formas de apresentar dados de formas a te confundir. Ele busca ser bem objetivo na camada de apresentação da solução. Então, por exemplo, em questões de patches, a gente vai ter as colunas, onde vai estar identificando softwares, a severidade, a classificação de severidade é uma coisa muito importante, para a gente entender o que a gente tem que tratar primeiro, depois a gente pega os que menos afetam o ambiente, né? E fazer as janelas, o planejamento de aplicação dessas correções, tá? O que vai afetar? Por exemplo, existe um plugin que afeta um outro componente, né? Um browser, por exemplo. Então, ele vai identificar isso, ó, esse componente afeta o outro componente e vai criar, e vai te apresentar essa correlação dentro do ambiente, ok? Questões de versão, super normal, e esses critérios que você vai aplicar em termos de aprovar, decidir aplicar naquele momento, aprovar ou não aprovar, não aplicar, ou aguardar uma oportunidade para que você faça aquela aplicação daquela correção, ok? Mas o console é bem interessante e simples de estar utilizando.
ok? Aqui é a questão de gestão de patches, aqui é a questão da detecção de vulnerabilidades, apresentado nas colunas, e tudo vinculado com a CVS, que é onde todos os especialistas de segurança, em sua maioria, buscam informações e dados para compreender as falhas. Existem times que detectam as falhas e postam e alimentam essa base de dados com todos os critérios exigidos para se publicar uma falha, né? E você vincula, busca entender se você tem falhas ou não dentro do seu ambiente e você, buscando um entendimento mais profundo, né? Você já cai direto no banco de dados de CVEs para entender o detalhamento daqui, ok? Na parte sobre a solução, existe um calendário, uma agenda, e sempre é acrescentado novos softwares de terceiros fora do ambiente Microsoft, incorporando softwares 7-Zip, Zoom, Webex, Adobe, uma infinidade de softwares, browsers, enfim. Dentro dessa lista, está sempre em evolução, assim também como as features estão sempre em evolução. Então, para esse ano, ficou previsto que o fabricante entregaria o seu time de desenvolvimento, entregaria questões de cyberscripting dentro desse guarda-chuva de gerenciamento avançado. O cyberscripting seriam automações que você pode desenvolver para os sistemas, como pensando nos endpoints, né? macOS, Microsoft com Windows ou até mesmo Linux, e você aplicar scripts e fazer essa gestão controlada através da solução, através da ferramenta. Então, se eu quisesse desenvolver um script em PowerShell ou Bash, atuando Linux ou macOS, né? Você poderia estar desenvolvendo. Isso já foi entregue para a gente esse ano. Existe nessa agenda, né, devido a questões da guerra que aconteceu esse ano entre a Rússia e a Ucrânia, uma boa parte da base de trabalhadores da companhia é uma empresa suíça, enfim, mas boa parte da força de trabalho vem de lá, né? Então, sofreu um pouco com essas questões de força de trabalho. Então, esse calendário está um pouquinho atrasado, né, para esses lançamentos de novas soluções, tá? Então, é previsto o seguinte, em termos de remote desktop, que é uma solução que tem dentro da ferramenta onde eu posso fazer um acesso direto à máquina para fazer uma gestão ou suporte, tá? Através do próprio browser. Eles decidiram estar deixando mais robusto isso e competir com o Ndesk e TeamViewer em recursos, né? Porque o que existe hoje está presente, funciona, mas ela é muito simplista. Comparado a um Ndesk, a um TeamViewer, né? Então, se pretende trazer mais features para deixar equivalente a essas soluções já presentes no mercado. A gente está aguardando esse tipo de lançamento aí, a gente sabe que está atrasado, entende qual é o motivo do atraso, mas a gente está aguardando que isso venha, tá? Aí na parte também de monitoramento com relação a questões de indicadores, etc., eles pretendem deixar essa questão mais proeminente, mais ativa, onde eu consigo coletar mais dados e explorar mais informações dentro da minha planta de diversos tipos de indicadores, imagino, CPU, memória, tráfego de redes, enfim. Eles também têm esse interesse em estar deixando mais robusto aí na solução, ok? Então, em termos de requisito, a gente vai brifar aqui, tá? A gente está dentro do tempo, ótimo. Então, em termos de cobertura, né, vai dar cobertura nas soluções da Microsoft, em termos de avaliação de vulnerabilidades, tá? Nas versões aí de desktop, nas versões servidores, ok? Na parte de produtos, né, Microsoft,
dando uma olhada nessa questão de produtos Microsoft em termos de bancos de dados, Exchange, N tipo de soluções, Microsoft, a cobertura é quase que 100% para aplicação dessas correções, tá? Questões de software de terceiros, eu vou mostrar alguns aqui para vocês. A lista sempre muda, tá? Mas as que eu mostrar para vocês é garantido que a gente vai conseguir aplicar correções para esses softwares, tá? Aqui na questão de Microsoft, avaliação de vulnerabilidades, etc., a gente tem uma lista aqui bem recheada de sistemas. Ponto chato, tá? Da solução, e a gente já conversou com o fabricante, etc., abrangência para sistemas operacionais Linux, né? A gente consegue fazer avaliações de vulnerabilidades para alguns ambientes, só avaliar, existe uma vulnerabilidade ali, tem que aplicar uma correção no kernel, enfim, nesse escopo aqui que a gente tem para atender. Agora, aplicar correções, infelizmente, a gente não tem ainda o aparato. A gente já conversou com o fabricante tem interesse em estar melhorando a ferramenta, e eu acredito que em breve vai sair uma agenda onde eles vão conseguir também aplicar correções nesses ambientes. Não só verificar a vulnerabilidade, que existe um problema, né? Mas, enfim, que é o ganho em estar se utilizando gerenciamento avançado e você fazer essa gestão e correção nesses softwares que estão vulneráveis. Tá? Ok? Aqui é a lista que eu falei com vocês, que é garantido. Ela sempre muda, né? Tem sempre entrando novos softwares que vão ter essa cobertura, né? Para aplicação e variação de vulnerabilidades, até mesmo correções. Mas até difícil estar mapeando isso, porque vem muito software, tem muita atualização. Mas esses aqui que estão na tela, é garantido que vai ter o fim a fim. Varia a vulnerabilidade, aplica a correção. Tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu parar um pouco aqui os slides, as apresentações. Eu vou mostrar para vocês aqui o ambiente, como é que a gente vai proceder. Vamos efetivamente agora estar tratando com questões de implantação aqui, tá? Eu vou compartilhar aqui a minha tela, mostrar para vocês o ambiente e fazer aquela pausa antes da gente virar aqui para a parte prática, ok? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Ok, áudio está ok, funciona como se fosse um tipo de... O Fred está falando o seguinte, gente, ele está questionando, né? Isso funciona como se fosse um WSUS? Ele verifica e baixa os patches e propaga as estações de trabalho de servidores? Sim, né? Num contexto objetivo, né? Sim, ele funcionaria como um WSUS. Porém, muito mais simples de fazer efetivamente a gestão, né? Para essas correções, né? Bem mais simples. E sim, funcionaria como um WSUS. Tá, Fred? Tá respondida aí sua questão, meu amigo? Me dá um feedback aí. Bacana, pessoal. Ok. Mais alguma questão, gente? Essa pequena pausa aí é para isso mesmo, para a gente responder. Até aqui tudo bacana. Não tem pergunta errada, nem boba, só fazer, tá? O importante é estar entendendo tudo que a gente está transmitindo aqui. Bacana, então. Vamos em frente. Aqui, pessoal, eu tenho acesso, tá, a toda a gestão. Para quem não está habituado com as nossas soluções, ela é uma solução completamente web, ok? A gente trata, assim, a única parte que a gente tem que lidar com os endpoints, né? Servidores, máquinas, estações de trabalho, máquinas virtuais, etc. Determinados tipos de endpoint, né? Essa é a única parte que a gente tem que instalar o agente. Esse agente é instalado nos processos, né, normais de instalação e implantação de agentes, e a partir daí toda a gestão é feita pela web, né? É uma solução de abstração, né, de comando e controle,
onde o controle fica todo na web, né, no dashboard da web, no painel, né, e os comandos são recebidos para os agentes executam as atividades que eles têm que realizar, né, ou de proteção, ou dados, ou antivírus anti-malware, ou gestão de patches, ou outro tipo de questão aí, na parte de proteção. Ok? Então, vamos lá. Eu vou mostrar aqui para vocês 2 servidores, tá? Eu tenho 2 servidores aqui, 2019, ok? Eu tenho o servidor A, o servidor B. O servidor A, ele conta com as iniciativas de proteção, avaliação de vulnerabilidades e aplicação das correções, né, dos patches. E o B, eu deixei aqui reservado para que a gente faça a implantação do zero, né, para que a gente aplique a implantação do zero. Eu vou atender a famigerada audiência, né, tanto aqui no Zoom quanto no LinkedIn. Já vou mostrar logo as features, essas questões dentro do dashboard de uma vez. E deixo para a gente implantar, passar, né, a implantar no tempo final, né, na parte final, para que a gente siga esse passo a passo. Muitas vezes é uma parte técnica que muita gente não gostaria de acompanhar, né? Mas aí eu deixo distribuído o tempo dessa maneira. Vamos lá, eu vou acessar aqui o meu painel com a minha conta. E essa seria o dashboard, né? A cara do nosso dashboard. Pensando em questões de parcerias, etc., a solução é uma solução white label, tá, pessoal? Então, se, por exemplo, você tem interesse nas nossas soluções, você quer levar isso com a sua marca, né, para esses atendimentos, para esses projetos, é plenamente possível. Você pode estar aplicando a sua marca, trocando URLs para questões canais de suporte, etc., dando colocando as cores, né, uma identidade visual muito próxima do que seria as cores da sua marca, e está operando a solução com todos os recursos possíveis aqui. E esse é o tipo de entrega plenamente possível de realizar para o mercado, tá bom? Então, olhando aqui no nosso dashboard, isso aqui seria a visão tática, né, do ambiente como um todo. Lembrando que a gente trabalha uma série de soluções de proteção, não só o patch management. Então, ele vai indicar tudo aqui, questões de proteção de dados, avaliação de vulnerabilidades, tudo isso vai estar presente aqui no nosso dashboard. Ok? Então, na parte de monitoramento, a gente tem essa visão tática, ela é personalizada, você coloca os dados, por exemplo, mais relevantes aqui à sua frente. Você pode adicionar outros widgets já prontos aqui no contexto que você acha mais apropriado e desenvolver aqui a sua tela tática aqui do jeito que você achar melhor, tá? Bacana? Parte de alertas, ela acumula aqui os alertas com o que te chamam mais atenção. Ó, existe uma situação assim, rodou um plano de proteção de dados e a máquina estava desligada, enfim, e ele vai acumulando ali naquela questão, vai gerar um alerta e vai acumulando ali nos alertas. E a partir dali você vai marcando, você reconhece, né, aquelas situações que aconteceram com o ambiente, e você vai marcando e vai eliminando ali dentro da parte dos alertas para que você faça essa gestão facilitada. Isso aí é uma mão na roda em termos operacionais, tá, pessoal? Na questão de atividade, tudo quanto é tipo de atividade dentro do painel vai ficar registrado. Por exemplo,
aqui aconteceu, nesse horário, uma avaliação de vulnerabilidades no ambiente, né? Então, ele vai falar assim, olha, o dispositivo XPTO, né, foi feita uma avaliação de vulnerabilidade seguindo um plano de proteção, né, de gerência de PETs e avaliação de vulnerabilidades, se foi de forma automática, esquedulada, né, ou se foi uma solicitação manual pelo usuário X, Y ou Z, tá? Então, tudo que você fizer vai ficar registrado em vários aspectos dentro do ambiente. Na parte de dispositivos, a gente elenca todos aqueles dispositivos, né? A gente implanta todos os dispositivos que vão ser aplicados aqui, esse plano de proteção e gerência de PETs, né? Então, pensando dentro quais são os tipos de dispositivos que a gente pode dar cobertura para a questão de gerenciamento de PETs, avaliação de vulnerabilidades, a gente tem, em termos de avaliação, esses dispositivos, né, Windows, Mac e Linux, servidores ou desktops, vou avaliar. Agora, aplicar correções, né, eu vou conseguir aplicar correções nas soluções, nos produtos Microsoft, tá? A ferramenta, passando rapidamente aqui, tá? Para quem não conhece, ter conhecimento que a gente aborda cargas de trabalho, como os servidores, nesses sistemas operacionais, assim também como hipervisores, como VMware, Hyper-V, os mais proeminentes, mas existe uma cobertura para outros hypervisors de mercado aí, tá? Bem interessante. E aqui a gente está falando de cobertura para as demais soluções, proteção de dados, antivírus anti-malware, enfim, segue atendendo toda essa quantidade e universo de sistemas diferentes. Na parte de backups especializados, que são os backups de aplicativos, tá? A gente tem Microsoft SQL Server, Exchange, Active Directory, banco de dados Oracle. A gente faz backup de cargas de trabalho também em nuvens, outras nuvens, né? É uma solução de nuvem que conversa com outra nuvem e faz proteção dessas cargas de trabalho. Office 365, Google Workspace. É possível, além disso, estender como recurso de segurança a parte de antivírus e anti-malware de caixas de correios dentro desses serviços SaaS, né, de terceiros aí, ok? E backup de sites é backup legacy, SCP e tal, uma coisa bem tem presente, está aí, mas é um pouco desatualizado, né? Esse tipo de proteção de dados. Os dados offline, gerar token para automação de implantações, enfim, existe uma gama grande, né, de cobertura para as nossas soluções aqui, tá? Então, aqui no caso, a gente fez implantação daquela máquina que eu mostrei para vocês, que seria o servidor A, e ele está implantado os artefatos de software que servem para a gente fazer a gestão de PETs, tá? Como eu prometi a vocês, eu vou mostrar primeiro, depois eu vou passar para a implantação. Dentro desse contexto aqui de máquinas, a gente cria planos de proteção. A gente fala muito dessa questão proteção, 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 e a gente entende que não é só backup, né? Simplesmente backup. Copia um dado aqui, leva para a nuvem e armazena lá na nuvem. Não é só isso, né? Existe todo um contexto, toda uma solução direcionada para a gente garantir que aquele dado esteja com isso. Inclusive, a parte de gestão de PETs é para proporcionar a garantia de que o seu ambiente é saudável, está corrigido, livre de falhas e vulnerabilidades, ou seja, então, aquele dado, ele não a gente vai eliminar uma grande porcentagem de problemas na aquisição daquele dado, além de iniciativas de antivírus anti-malware para garantir que não tenha ransomware, para garantir que não tenha nenhum outro tipo de ameaça vindo junto daqueles dados, né? Então a gente faz a coleta, passa por todo o critério, plano de proteção, backup incremental, backup completo, backup diferencial, todos esses nuances para o backup, e armazena na nuvem livre de problemas. Quando eu precisar realizar o restore,
vai estar 100%, vai estar 100% garantido de que eu vou conseguir ter aquele meu dado íntegro e eu vou estar livre de problemas, tá? E a cereja no bolo é a nossa solução de disaster recovery. Além de eu já proporcionar todo aquele ambiente, mas o hardware pode falhar. E se o hardware falhar, a gente remonta todo aquele seu ambiente dentro da nuvem, com máquinas virtuais, buscando a máxima automação, evitando que vocês fiquem parados por qualquer motivo. Então, proteção é um verbo que a gente usa recorrente. Então, para a aplicação dessa gestão de PET e avaliação de vulnerabilidades, foi desenvolvido um plano de proteção. Esse plano de proteção, ele conta com o quê? Ele conta com um backup, né? Um plano de backup, uma estrutura para que seja coletado dados. Afinal, eu quero que quando eu aplicar um patch, eu consiga tirar uma cópia, né? Um ponto no tempo, um ponto de restauração, onde eu consiga voltar caso dê problemas. Então, eu tenho que ter uma cópia efetiva daqueles dados, né? Para que eu me beneficie desse recurso. E aqui, no caso, eu estou fazendo um backup de máquina inteira. A gente faz backup de máquina inteira, de cargas de trabalho inteira, na nuvem. E muitas pessoas perguntam, isso é possível, isso é demorado? Isso é claro que é variável de acordo com o tamanho dos dados que vocês têm, mas é plenamente possível desenvolver um plano e existe uma infinidade de clientes que fazem backup de máquina inteira conosco na nuvem, tá? A gente vai fazer um agendamento, etc. e tal. Ou seja, eu tenho um plano de proteção de dados, no caso backup, né, para meu plano que vai tratar de gestão de patch e avaliação de vulnerabilidade. Próximo passo é a questão da avaliação de vulnerabilidades. Como é que ela procede aqui? Eu vou editar aqui só para mostrar um detalhamento para vocês. Ok. Aqui tem a proteção de antivírus antimálware, mas não é o escopo aqui que a gente quer mostrar. Então, avaliação de vulnerabilidades, então eu tenho o escopo de avaliação da vulnerabilidade. Como é que eu vou, o que eu vou considerar para avaliar vulnerabilidades? Eu vou incluir os produtos da Microsoft, eu quero, né, sistema operacional, Office, sei lá, SQL Server, Exchange, beleza, eu quero incluir. Eu vou incluir produtos de terceiros que não são da Microsoft, né, como o Zoom, Webex, 7-Zip, Firefox, Chrome, enfim, todo esse universo, essa gama de soluções que a gente usa diariamente, né, e vou incluí-las também na minha avaliação de vulnerabilidades. Posso desmarcar, excluir que não seja avaliado esse tipo de comportamento que eu apresentei para vocês aqui, ok? É uma opção. E aí eu vou trabalhar com um schedule. Ela é de tempos em tempos. As avaliações de vulnerabilidades é através de schedules, elas não são em tempo real. Então, eu vou desenvolver um schedule que pode rodar de tempos em tempos, de hora em hora, uma vez por dia. Enfim, você vai programar o que você pretende para buscar avaliar essas vulnerabilidades. E, efetivamente, o componente de gestão de patches, né? Então, aqui, produtos da Microsoft, vou considerar todas as atualizações. Eu posso estar considerando, né, só atualizar produtos Microsoft ou não, considerar todas as atualizações, somente atualizações críticas de segurança, por exemplo, atualizações que são classificadas como críticas, ou todas, independente, eu acho que todos têm que ser levados em consideração, e atualizações de produtos específicos. Cara, eu não quero olhar tudo, né? Existe alguma situação, por exemplo, dentro do ambiente daquele projeto, onde você não quer avaliar tudo, você quer avaliar só uma parte, né? Então, você pode selecionar os produtos pontualmente, tá? A lista é gigantesca aqui, com as soluções, e escolher quais são os produtos que você quer que sejam avaliados especificamente pelo sistema de avaliação de vulnerabilidades, tá? Aqui, no caso, eu vou considerar tudo, tá, pessoal? Mas mostrando que existe esse tipo de comportamento, esse tipo de recurso para solução. Ok? A segunda situação seria o agendamento, né? A gente também é um schedule, a gente vai fazer
buscar isso, né, constantemente, para ver. Uma coisa é avaliar um problema. Eu tenho um schedule para avaliar uma vulnerabilidade. E ele vai falar assim, olha, existe uma falha de segurança no sistema operacional, reconhecida, né? Beleza, só minha life tool, que tem essa falha de segurança. Existe uma outra situação onde ele vai saber que existe a falha de segurança e vai buscar a correção. Então, vai rodar um outro schedule e falar assim, olha, tem correção para essa vulnerabilidade? Aí ele vai trazer, completar o jogo, entendeu? E isso aqui é um dos recursos killer, matadores aí da solução, é que a gente executa uma proteção de dados antes de aplicar o patch, né? Para que a gente consiga fazer um rollback caso dê alguma coisa errada, né? Aí é importante que tenha isso, né? Tenha o plano, né? Ele é uma exigência que seja um backup de máquina inteira para que a coisa funcione, né? Para que consiga voltar para o lugar caso dê algum problema. E a gente tem essa opção aqui marcada, ativa, já tem um backup de máquina inteira realizado aqui para o ambiente, a gente pode explorar isso aí, ok? Bacana. A outra parte aqui é a questão do controle do dispositivo, que proporciona aquele acesso remoto através do browser, né? Acessar o console através do browser. Está se tornando uma coisa bem comum, nada extraordinário, acessar remotamente uma máquina através do próprio browser e fazer gestão dela. E controles de porta USB. Beleza. O que eles vão fazer também? Vão fazer inventário de hardware e inventário de software, para a gente saber quais são os softwares, versões que estão instaladas, etc., para conseguir fazer essa tratativa funcionar, ok? Então, esse aqui é o meu plano de proteção, tá? Tem a questão dos dados, tem a questão da avaliação de vulnerabilidade, gerenciamento de patches e o controle do dispositivo aí também. E está aplicada essa máquina que eu mostrei para vocês, que é o servidor A, tá? Então, vamos ver o que ele coletou, o que ele me trouxe, né? Eu posso estar disparando também manualmente, esperar a agenda acontecer para que eu dispare qualquer uma dessas proteções. Eu vou estar pedindo para fazer uma avaliação de vulnerabilidades agora, nesse momento, como eu também poderia estar fazendo um gerenciamento de patches agora, nesse momento, para disparar de forma manual, ok? Primeiro eu vou dar uma olhada nas vulnerabilidades e no que ele detectou. De propósito, o sistema foi instalado com algum déficit aí de versões, para que ele encontre facilmente aqui vulnerabilidades, para que a gente enxergue elas aqui dentro do ambiente. Então, na parte do dispositivo, vou estar mostrando para vocês. A evolução aqui é coisa rápida, gerenciamento, ele vai acumular nossos planos de proteção, né? Se eu tenho um plano de proteção, patch management e avaliação de vulnerabilidade, que é o que foi criado, posso ter vários outros planos de proteção, tá? A proteção em si, aqui no caso ele mostra a questão da quarentena, da pasta de quarentena na antivírus anti-malware, que não está ligado, mas ele acumula aqui e vai guardando aqui na quarentena, numa pasta na nuvem, esses malwares ou possíveis malwares, né? Se der algum falso positivo. E a parte de gerenciamento de software, que é essa parte que a gente está tratando aqui no workshop. Então, pedi para fazer um scan de avaliação de vulnerabilidades, né? Então, se eu vier aqui em avaliação de vulnerabilidades, ele vai estar te mostrando tudo que ele identificou no meu Windows Server aqui, que é uma vulnerabilidade. Ele já classificou aqui para mim questões de severidade, etc. Quando você abrir esse dashboard, se eu tivesse um outro server aqui, ele me indicaria, olha, existe X máquinas, ele filtraria aqui que tem esse problema. Então, você já consegue identificar rapidamente quais são os componentes dentro da sua planta que vão apresentar essa vulnerabilidade. Se tivesse mais máquinas, 100 máquinas aqui dentro. Classificação, média, ok. Classificação alta, poxa, isso aqui eu tenho que tratar o mais rápido possível, que ela é uma severidade alta, né? Então, aqui, eu já posso já aplicar um patch de cara, né? Eu não quero nem tratar com outras coisas aqui, eu quero já aplicar um patch de cara, derrubar o servidor lá no meio do dia. É possível. Ou então fazer uma janela, seguir com o fluxo normal aí da aplicação de correções. E a gente tem essa classificação de severidades, quantidade de patches que tem que ser aplicados, quanto foi publicado, quanto foi detectado, ou seja,
todos os subsídios principais de informação e de forma sucinta. É o que eu falo, não precisa ser um especialista em segurança para tratar usando essa solução para você ser bem efetivo como um agente que cuida do parque e desses detalhes de vulnerabilidades que aqueles softwares, aqueles sistemas, eles têm dentro do ambiente. Então, tem aqui o registro da CVE. Se eu quiser mais detalhes, o que trata isso aqui? Qual era o problema, né? Se eu quiser informações mais detalhadas, eu clico aqui em mais detalhes e automaticamente ele vai me vincular com o banco e vai me falar, olha, isso aqui é um problema de Windows Bluetooth Service Remote Code Execution uma execução remota de código, uma vulnerabilidade de execução remota de código pelo componente do Windows Bluetooth, ok? E aí ele tem as referências, ele vai te indicar quando é que foi descoberto, o que afeta, o que não afeta, todos os dados, todas as informações importantes, né? Para que você tenha e rastreie o que seria aquele problema que você está corrigindo dentro do seu ambiente, ok? Assim como outros também, da mesma forma. Eu clico, tal, busco mais detalhes, vou ter esse vídeo. Você viu aqui que, sem ter a ferramenta, eu precisaria de um cara para poder ficar monitorando, saber as versões de softwares que eu tenho, ficar acompanhando a base de dados, que surge dados, informações o tempo inteiro, para ver se eu tenho aquele problema. E depois eu buscar uma forma de aplicar uma correção para aquele problema. Então, aqui já economizou bastante tempo da engenharia, das atividades, né? De manter o seu ambiente seguro. Ok? Então, é basicamente assim que funciona essas avaliações de vulnerabilidades dentro do ambiente. O segundo step seria a parte de gestão dos pets. Então, ele identificou que tem aquelas vulnerabilidades ali no meu ambiente, né? Pode ser que eu tenha um pet que resolve, sei lá, 10 problemas daqueles que estão ali na lista, né? Ou mais, né? Enfim. Então, aqui está uma lista das correções que eu preciso fazer no ambiente como um todo. Eu posso filtrar, só mostrar dos servidores mais importantes, você pode classificar, criar grupos, enfim. Você pode desenvolver de forma organizacional como você elenca prioridades ou você acha cargas, tipo assim, a carga de trabalho aqui de servidor é mais importante que outro servidor, então eu vou estar dividindo isso aqui, agrupando isso aqui dentro e na hora de enxergar isso, na hora de aplicar o patch, você só faz um filtro. Então aqui eu tenho essas correções para aplicar. Nota aqui que temos questões, né, que são vinculadas no guarda-chuva da Microsoft de sistema operacional, ou algum software, né, da Microsoft dentro daquele ambiente. E eu tenho também outros softwares, eu instalei softwares aqui de propósito, que não são do fabricante, né, da Microsoft, para mostrar a vocês que ele também consegue identificar essas vulnerabilidades e aplicar as devidas correções, tá? Pode ter alguma situação de ter vulnerabilidade e não ter correção? Sim, pode, tá? E a gente fica ansioso aí, entende tudo que pode acontecer ali, você se prepara para aquilo, tenta mitigar ao máximo até que uma devida correção seja desenvolvida e a gente já consiga aplicar lá. Quem desenvolve as correções? Os fabricantes dos softwares, pessoal. A Microsoft ela tem que cuidar do software dela, então ela tem que proporcionar as correções para o software dela. Quem vai fazer correção do Firefox? O time de desenvolvimento do Firefox. Quem vai fazer do Videolan? O time de desenvolvimento do Videolan, da VMware, disso ou daquilo. Então, as correções elas têm que ser postas e têm que estar disponibilizadas pelos fabricantes das soluções, certo? Existindo as correções, a gente aplica. E pensando naquele pool, naquela lista gigantesca de vulnerabilidades, se um fabricante não desenvolveu uma correção, ainda não tem como aplicar. Eu tenho que entender bem aquela informação
como aquilo pode me afetar e mitigar ali até que uma correção seja produzida pelo fabricante daquele software para que a gente faça a gestão e aplique essa correção no ambiente, tá? Então, aqui eu vou aplicar as correções. Tomara que não demore muito aqui. Eu vou aplicar, sei lá, uma correção aqui da Microsoft, tá? Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, eu posso disparar aqui, direto aqui na tabela, já passar o band-aid direto aqui e resolver o problema, mas eu quero mostrar para vocês mais dados, mais informação. Então, eu vou aplicar essa correção aqui, tá? Existe essa correção para ser aplicada, vinculada a algum tipo de necessidade, e o que a gente tem como opção, tá? Eu posso estar aprovando isso, né? Eu posso estar recusando, eu vou automaticamente aceitar o contrato de licenciamento para que não tenha interação manual na aplicação daquela correção e já aceito o contrato de licenciamento dentro dessa da Microsoft ou de outro fabricante, por exemplo, tá? E aí ele vai me dar mais informações, quais são os produtos afetados, categoria, a base de conhecimento, qual que é o KB que está vinculado na Microsoft, que vai corrigir, todas essas evoluções aí nessa correção. Eu vou aprovar e vou aplicar o meu patch aqui. Se eu tivesse uma ou duas ou três ou 100 máquinas que precisaria estar corrigindo, eu poderia estar envolvendo elas aqui todas e fazendo um lote muito grande de correções aí, de aplicação de patch. Então, só tem uma máquina que eu vou aplicar o patch. Aí tem questões assim, após a instalação, ações a serem executadas após a instalação do patch. Depois que eu instalei o patch, reinicialização da máquina, vai precisar, se for necessário, né? Se for necessário, se o patch exigir, se aquela aplicação daquela correção exigir, né? Eu posso estar configurando aqui que a reinicialização aconteça com um tempo de X minutos, tá? Ou eu não reiniciar enquanto eu não tiver feito um backup daquele ambiente, tá? Então, você faz o setup do jeito que você achar apropriado e dispara a instalação do patch. Vou deixar de full mesmo e vou embora. Então, lembra que eu mostrei para vocês lá no começo a questão do monitoramento sobre atividades? Ele me deu um botão de atalho aqui para ir lá direto. E aqui eu posso acompanhar em tempo real a instalação desse patch, dessa correção, entendeu? Então, ele vai mostrar a evolução em porcentagem, vai ter essa comunicação com o agent e vai mostrar para a gente. E aí eu vou ter o feedback de quanto ele aplicou aquela correção ali, né? Que horas que foi, quanto tempo durou, enfim, eu vou ter todos os registros dessa atividade dentro do ambiente. Ok, 71%, essa aqui foi rapidão. Vamos só aguardar aqui. E... Ok, pronto, está aplicado lá na nossa máquina. Vamos ver se pediu para reiniciar. Não pediu para reiniciar, está aqui. E essa máquina foi corrigida aquele problema que existia, tá? A gente pode aplicar para as outras. Vamos lá. As outras correções, né? Eu vou rodar de novo o scan do patch, né? Porque aquela informação ela tem que sair da lista, né?
Lembra que eu falei com vocês que é através de schedules, a gente tem que programar esses schedules. E olha que interessante, ele está realizando aquele backup que é preciso antes de aplicar. Eu acho que ele nem aplicou aqui efetivamente ainda a atualização. Ele só fez o download lá para poder implantar. E aí ele já está tirando o backup antes de aplicar efetivamente a correção. Essa de cá, provavelmente ele só fez o download dos componentes aqui do .NET para poder aplicar. E aqui ele está seguindo com a nossa proteção. Então, antes dele aplicar, lembra que eu falei com vocês, a gente tem que ter integridade. E ele está proporcionando a integridade aqui para o nosso ambiente, realizando um backup da máquina completa. Pessoal, a máquina é pequena, tá? Eu não quero empolgar vocês aqui, não. Porque a máquina deve ter uns 10 gigas, alguma coisa assim. E como eu já tirei um backup antes da apresentação, né? Ele está fazendo só um incremental mesmo. É bem mais rápido. Eu não quero, não quero alimentar falsas expectativas, fazer backup de máquina inteira demora um pouquinho, né, pessoal? Mas ele está fazendo aqui. Enquanto está executando os processos, né? Fazendo backup, depois efetivamente ele vai aplicar a correção. Eu me enganei aqui naquele mensagem lá da atividade falando que ele já tinha aplicado, não tinha aplicado nada. Eu vou ler aqui as mensagens aqui no chat, tá bom, pessoal? E dar aquela pausinha para quem quiser tomar uma água, né? Para não ficar muito esticado aqui o tempo, dá um time aí para vocês também tomarem uma água, tá? Deixa eu só ler aqui rapidinho. Ó, deslogou aqui, deixa eu voltar. Eu vou ler o chat aqui. O Sullivan está perguntando o seguinte: desculpa, cheguei agora. Na vulnerabilidade, é possível identificar o que é patch e o que é uma configuração de sistema operacional ou software? Sullivan, sim, dá, né, para você fazer essa identificação. Vou mostrar para você aqui agora, tá? Gerenciamento de software, nós temos aqui os patches, né? Então, aqui eu vou entender que esses patches são para o .NET, cumulativo update para o Windows Server, né, para o Windows Defender. Aqui, no caso, remover a Adobe Flash Player, né, isso é uma questão crítica aí. Windows Defender, aqui o software, não o sistema operacional, que seria aplicar uma atualização aqui para o Videolan, o plugin da VMware, né? E uma outra questão aqui que é do sistema operacional, né? São remoção dos softwares maliciosos do componente Windows Defender dentro do ambiente. Então, eu consigo ter essas informações e entender, em termos de produtos afetados, quais são os produtos afetados. Se foi aqui no Windows Server, né, na questão da correção, se foi no player lá, né, no VLAN, ou o componente até o Windows Defender ele mostra de forma separada, tá? Tá respondido? Eu entendi bem o que você perguntou, era isso que você queria saber, Sullivan? Me dá um retorno aí. Bacana, que bom. Tem, né? Então, que legal, né? Tá aí. Vou fazer aquela pausa, pessoal, para a gente tomar água, porque está seca aqui. E vai ser uns 2 minutinhos, todo mundo pode ir e voltar rapidão, enquanto a gente está com a atividade, né, de aplicação da correção, tá? Ok, a gente já volta.
Bom, voltei aqui, pessoal. Vamos só aguardar aqui os 7% ali. Ele já vai estar concluindo a aplicação desse patch lá. Mais alguma questão, pessoal? Eu estou vendo aí que está todo mundo fera. A explicação deve estar boa, né? Não tem dúvida. Todo mundo está dominando a matéria. Tá bacana aí, pessoal? Tá dando para acompanhar? Vocês estão entendendo bem? Estou conseguindo ser claro? Às vezes não está gerando dúvida porque eu não estou conseguindo nem explicar direito. Está bom. Não tem chat? Então tá bom. Vou trazer. Quando a gente lançar de novo, a gente deve fazer de novo o Patch Manager, Sullivan. A gente convida novamente, sem nenhum problema, tá? Aí você pega desde o começo. Ok? Beleza. Vamos lá. Acabando. Ah. Só de 93%. Entendi. Ok. Tem algumas aqui que vão ser mais demoradas. Então, para que a gente consiga ser produtivo, né? Eu não vou ficar aplicando aqui muitas correções, não. Vou pegar um de um software, não, Microsoft. É, seria bom, mas travou, que seria bom se ele tivesse concluído. Mas eu vou meter o pé na jaca aqui, vamos ver se ele corre aqui e instala essa correção aqui para a gente. Então, vou aprovar, não Microsoft, tá? Não vou aprovar, vou concordar se tiver contrato de licença, tá? E vou aplicar o patch de correção. Ok? Mesmo comportamento e manda abraço. Ficou lá na atividade, vai startar aqui provavelmente deve baixar, e, enfim, até que a correção seja efetivada. Ok? Se eu quisesse que tivesse um comportamento default, né? Cara, eu não, assim, não é recomendável, tá? Não recomendo você trabalhar de maneira automática. Assim também como eu não recomendo ninguém trabalhar de maneira automática dentro do WSUS. O que bater lá, se aplica, né? Mas você pode ir aqui em configurações, tá? Tá fazendo o setup com relação à questão, né, do anúncio daquele patch, né? O tempo que vai ficar anunciando. Você pode fazer 30 dias ou para sempre, não pagar aquilo, e aquela informação ela não saia mais, né? Os 7 dias ou 30 dias para a aplicação do patch. Tá? Houve um problema, tá lá, ficou lá parado, lá travado. Você já corrigiu, mas o problema sumiu, já não está mais lá, já aplicou correção, mas ficar permanecendo na lista, né? Você pode aprovar tudo de maneira automática, tá? Deixar isso de forma automática com um comportamento default. E, enfim, você pode tratar dessas formas, você está automaticamente o contrato de licença. Eu não recomendo, eu acho mais apropriado, pensando não só no aspecto do software em si, mas no aspecto comportamental da atividade. Você tem que ter controle sobre aquilo que você está aplicando como correção, etc. Além de você ter a garantia que você pode fazer um rollback da máquina em si, né? Por exemplo, tem uma cópia de dados dela na íntegra, né? Mas o que acontece? Eu não recomendo você desenvolver, elaborar. Ele já adiantou
uma boa parte das atividades que você teria se fosse fazer de forma manual. Agora você tem que fazer só a gestão da aplicação do PET, desenvolver suas janelas, separar as cargas, né, os equipamentos produtivos para você aplicar as correções. Então, assim, mas tem essa opção, você tem como fazer isso tudo de maneira automática, tá? Ok? Bom, beleza. Vamos só ver aqui se concluiu aqui. Ainda está pendente. Hum, ok. A do velho, você vai esperar a outra acabar. Entendi. Uhum. Cyberfit? Tá. Essa pontuação aqui, só mostrar uma coisa aqui dentro da Cronis, enquanto a gente aguarda ali, antes de eu passar para fazer o deploy do agente, mostrar a evolução lá do que a gente deixou pronto e preparado. A questão do Cyberfit. O Cyberfit é um indicador que a Cronis criou com base em bons valores a se seguir, e ele vai te pontuando em cima desses valores aqui do Cyberfit. Então, ele vai falar que você tem um antivírus anti-malware, se você tem um backup, se você tem um firewall, se você está com a VPN protegida, se você tem um disco rígido criptografado, enfim. E aí ele vai te dando uma pontuação. Esse número é só um número de percepção da Cronis de bons valores, o que você deveria estar seguindo no panorama que ela acha que você deveria fazer. Então, se você não seguir essa pontuação, não tem problema nenhum, tá? Mas se você seguir, você está indo no caminho certo em termos de proteção, de melhores práticas, entendeu? Então, ele te dá esse norte, tá? Mas, efetivamente, ele não impacta em nenhuma atividade dentro dos sistemas aqui da classe, ok? Antônio Oliveira, boa tarde. Somente para contextualizar a dúvida dele. Atualmente eu tenho um problema enorme com o processo em si de aplicação do PET. A busca por janela e aprovação dos responsáveis é sempre muito lenta e complicada, com certeza. É uma atividade bem complicada. Dentro da solução, gostaria de alguma forma melhorar a gestão de comunicação, de comunicado e aprovação de atividades por parte do responsável pelo servidor do ambiente? Olha, ele não tem a solução não tem esse objetivo, tá? Mas você pode trabalhar com multiusuários, tá? E separar essas atividades para que os multiusuários venham ao painel e apliquem as correções dentro da alçada deles, tá? É, isso é possível ser feito, tá? E esse usuário não precisa ser usuário completo, super administrativo. Você controla a permissão e deixa que ele faça aquela atividade, tá? Mas ele não tem essa questão do comunicado, enfim. A comunicação que é gerada não é para esse tipo de comportamento, se eu entendi bem, Antônio. Ela é gerada um comunicado de tempos em tempos, você pode desenvolver um relatório, tá? E nesse relatório ele vai te dar N indicadores sobre o que foi coletado e quando foi coletado, tá? E daí você consegue estar endereçando para os times responsáveis, né? Se eu quero, por exemplo, que uma pessoa acompanhe, sei lá, vamos dar como exemplo, vulnerabilidades existentes. Acompanhe, tem um cara ou um time, um grupo de pessoas que vai acompanhar e vai tratar essas vulnerabilidades dentro do ambiente. Então, você vai ter esse tipo de relatório aqui, esse tipo de filtro, ele vai mostrar com profundidade qual que é a CVE, se é crítico, se não é crítico, etc. Tá? E aí você coloca aqui, por exemplo, um agendamento e manda de hora em hora para esse time. Vai cair na caixa de correio deles, eles têm que ler aquilo e vem aqui no ambiente e começa a tratar o ambiente, por exemplo. Eu não sei se seria esse o
o cerne da sua pergunta, tá? Mas existe a possibilidade de tratar a questão dessa maneira como foi exemplificado aqui. Eu não sei se atenderia a sua expectativa, tá? Me fala se deu alguma ajuda aí dentro da sua necessidade. Tá bom, Antônio? Me responde aí. Aproveitando a pergunta do colega, é possível criar uma tarefa para aplicar automaticamente o PET a determinada data e horário? Data e horário para aplicação de um PET em específico? Acho que não. Ele vai trabalhar naquele comportamento. Rodou o scan, né, que você programou em uma data, em um horário. Ele vai fazer aplicação automática, você vai deixar ligado na aplicação automática e ele vai embora, né? Mas ele não vai pegar, dependendo, ele não vai pegar um PET X ou Y ou Z e bater, entendeu? Vai ter que estar todos aprovados de maneira automática e tal. Enfim, eu tenho uma lista, deixa eu exemplificar aqui para você, Sullivan. Eu tenho uma lista dos PETs. Eu tenho aqui esses PETs que eles precisam ser tratados, ser aplicados. Então, vem aqui, por exemplo, e já começa a aprovar, né? Ó, vou aplicar esse PET, eu vou aplicar esse PET, eu vou aplicar esse PET, vou aplicar esse PET, né? E assuma que você vai aprovar isso de maneira automática, por exemplo, tá? Que bater aqui, você vai aprovar. Detectou? Aprova. Detectou? Aprova. Ok? Show de bola. Está tudo aprovado. Aí, a ordem com a qual ele vai tratar isso, eu não consigo especificar. Mas quando eu for rodar o schedule do gerenciamento de patch, que eu posso desenvolver uma agenda aqui. Vou até mostrar para vocês. Eu posso desenvolver uma agenda diferente, por exemplo, onde eu posso fazer assim, diário ou de hora em hora, executar cada 10 minutos, de hora em hora, e etc. Eu desenvolvi uma agenda personalizada aqui, toda segunda-feira, a semana inteira, de domingo, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, enfim, a cada, sei lá, hora em hora, de 8 da manhã às 18, horário 6 horas, de 8 às 18. Pode ser que eu queira executar no intervalo de datas. É um mês que eu vou atualizar tudo, então você coloca aqui, por exemplo. Enfim, tem esses cenários aqui que dão para trabalhar. E aí, beleza, está aqui. Então, ele vai rodar de hora em hora e vai ver o que está aprovado lá, se eu assumir o comportamento de aprovar tudo automaticamente, e vai mandar brasa, entendeu? Eu acho que ficou quase o que você queria, tá? O que faltou é você falar assim, esse vai primeiro, esse vai depois, esse tipo de coisa, entendeu? Que de fato não tem, tá? Mas ele te dá uma parte do que você queria, acredito. Tá bom? Antônio respondeu aqui, pessoal. Então, entendido, deu uma luz sim, com certeza. Bem, sabido que os pets, principalmente de Microsoft, o reboot é quase que 100% necessário, é fato. Após a conclusão das aplicações, ele não força o reboot, correto? Você pode configurar, como eu mostrei ali para vocês. Que bom que está gerando perguntas interessantes aqui sobre a solução, pessoal. Então, aqui no caso, o Antônio perguntou sobre a questão do reboot, né, das aplicações. É fato que aplicações de Windows demandam, aplicação dos pets demandam o reboot, esse tipo de coisa. Então, quando você vai lá instalar o patch, aprovar o patch, a forma que for, você consegue fazer essa gestão. Inicialização da máquina, sim, não. Você pode acumular aquilo tudo, mesmo sabendo o seguinte: para efetivar o patch, você tem que dar o reboot. Mas você não vai deixar dar o reboot
sem que você faça isso, entendeu? E aí você pode atrasar esse reinício também, tá? Se eu deixar, se precisar, vai, e eu posso colocar um tempo aqui para poder atrasar o reinício lá, segurar algum tempo dentro daquelas janelas de aplicação do PET, entendeu? É um tipo de configuração que dá para você realizar aqui dentro do ambiente, tá? Há quanto tempo dá para fazer de atraso? Cara, 120 minutos? Não, 90 é o máximo, tá? No atraso aqui. O que eu faria? Eu faria minha janela, se reiniciar, reinicia, que aí eu boto aquele schedule para poder buscar as atualizações e aplicar. Crio um schedule, só vou fazer dia tal, tal hora, beleza. Se precisar reiniciar, vai deixar reiniciar, porque você fez na janela, entendeu? E vai ter todo aquele comportamento. Deu errado, volto o backup, porque antes de eu aplicar, eu estou sempre fazendo um backup completo daquele ambiente para proporcionar segurança, né? Então, pessoal, deixa eu ver aqui se já concluiu tudo, para a gente passar para a última parte aqui, que é mostrar como é que instala a gente, esse tipo de coisa. Cara, tá bem devagar aqui essa aplicação, né? Afinal, a gente está tratando de... Deixa eu passar um tapa na máquina aqui para ver se vai. Se tratando de aplicar correções, é assim mesmo. Para a gente não ficar travado aqui, eu vou avançar aqui. Vamos ver se ele vai desembolar. A gente está quase vencendo nosso horário. Mas, enfim, o contexto é esse. Não vai mudar do que eu expliquei, etc., dentro da aplicação dessas correções aí dentro do ambiente. Vou mostrar para você só como inserir mais uma máquina, passo a passo, tudo certinho, e colocá-la aqui dentro, tá? E aplicar as correções vai levar aquele tempo, né, que é fato para a instalação de coisas aí. Mas não, para não comprometer nosso tempo, a gente vai dar sequência aqui. Então, tem a máquina B, lembra que eu falei com vocês, né, que eu ia fazer do passo a passo. Tem meu servidor B aqui. Vou mostrar para vocês como fazer a implantação do agente, desse ambiente e tal. Então, basicamente, a gente prepara, te dá um painel, te dá acesso, cria os usuários. Você vai ter o painel, ele vai estar zerado, não vai ter nada no painel. E a partir daí a gente vai fazer a instalação de um equipamento, levá-lo para a gestão de PET. Então, vem adicionar, vou escolher o tipo de endpoint, sabendo de todos os contextos de trabalho da solução de PET, né? Vou escolher servidor Windows, por exemplo. Eu vou baixar o agente e vou colocar na minha pasta downloads. Aí o agente está aqui, eu vou instalar. Vocês vão ver que é bem fácil fazer a implantação. Instalo com privilégio, né? É fundamental que a gente tenha usuários com privilégios, né, para a gente trabalhar com a solução. E vou fazer a basicona, instalação mais simples, que é Next Finish. Tem algumas personalizações que você pode fazer para poder ajudar na implantação, até mesmo a questão de iniciativas de instalação silenciosa, via linha de comando, gerando uma chave token, que vai ficar ativa por 3, 4 dias, uma semana. Tem todo esse contexto aí que dá para a gente trabalhar. Até mesmo, acredito, que vá de encontro a algumas necessidades de GPO. Eu não tenho pronto na Acronis, né? Isso, eu sei que a Acronis tem o que é necessário para que você crie uma GPO, para que faça uma instalação silenciosa, gera um token em assinatura para geração do certificado automático desse instalador, desse agente, por exemplo. Então, ela tem recursos que favorecem você criar uma GPO para poder usar a solução. Porém, ela não teria
esse escopo, esse comprometimento, a gente dá a GPO que você tem que colocar para poder fazer isso. Mas ela tem todos os elementos que são fundamentais para que se exista uma automação, por exemplo, como instalação de GPO, como instalação disparada por outro tipo de gatilho, né? E que faça a instalação em escala da solução, tá? Ok? Acho que ficou bem explicado essa questão para vocês. É simples, né? Como eu tinha explicado anteriormente, que o agente ele é descarregado, né? Ele vai ter em sua estrutura o mais simples, que é a proteção de dados. A partir do momento que eu vou atribuir no meu plano de proteção patch management, avaliação de vulnerabilidade, controle do dispositivo, ele vai fazendo o payload e trazendo isso para dentro do agente e completando o agente com aquela função. Afinal, a gente não quer artefato de software que a gente não está usando dentro daquele componente, porque isso vai facilitar na atualização de agente eu ter só o que eu uso, né? E a solução é pensada nisso, né? Otimizada, né? Eu acho bem interessante esse tipo de abordagem que a Acronis tem para os seus agentes. Então, eu vou clicar aqui agora em registrar a máquina, que é um processo onde a gente gera o certificado daquele agente e atribui aquele agente ao painel, tá? Eu vou ter que entrar com o meu usuário, né? No caso, meu usuário é o Lab Patch Management. Vou autenticar. E, basicamente, eu vou clicar em registro desse agente. Ok. Confirma o registro. Prontinho. Se eu voltar aqui na máquina, está tudo certo. Então, acabei de colocar um agente dentro do painel e posso aplicar aquele plano de proteção de gerência de patches em cima da máquina. É muito simples, né, pessoal? É bem tranquilo fazer a implantação da solução. E aí, o que ocorre? Eu posso estar também desenvolvendo, né, uma abstração aqui de colocar, por exemplo, criar um grupo aqui de servidores primários, por exemplo. Dentro do meu grupo de servidores primários, eu vou adicionar aqueles caras, tá? Essas duas máquinas aqui. Então, eu posso estar fazendo uma proteção para o grupo, eu não preciso criar um para um. Posso criar uma proteção que é default, onde vai ter as exigências de backup de máquina inteira, por exemplo, para garantir aquele rollback, e além daqueles outros setups que a gente fez ali. Então, eu vou estar criando um outro plano, para que vocês vejam, tá? E eu vou aplicar meu grupo de máquinas, por exemplo. Eu vou criar por aqui um para um mesmo, porque esse aqui já está com plano, mas ela está no meio da atividade, vai atrapalhar, vai dar erro. Então, vou criar aqui, só precisa acompanhar ele desde o princípio. Ok? Então, eu tenho aqui, eu posso aplicar um que já existe, já está pronto, é default, é padrão. À medida que eu vou entrando com as máquinas, eu vou lá e aplico, ou aplico aquele grupo, que entrar lá no grupo já vai estar sobre esse plano de proteção, sobre a gerência desse plano de proteção. Vamos clicar aqui, proteção. Ok. Vou fazer aqui rapidinho. Assim como eu mostrei para vocês naquele setup.
Internet me deslogou. Vamos lá, dispositivos. Não joga não, tchutchuca. Proteger. Plano. Proteção. Vai para cá. Top. Então, aqui, pessoal, atenção aqui no lance. Então, no tipo de backup, eu vou deixar o de máquina inteira, para garantir que tudo dê certo. Aqui, eu vou criar meu agendamento, já que é um plano de proteção de dados, né? Posso criar um agendamento certinho, vou deixar aqui default. Cria minha retenção para esses dados, no caso, vou deixar no mesmo só. Pronto. Ok? Posso criptografar ou não, enfim. Se for uma máquina que tiver o SQL Server, o Exchange, o Active Directory, o Oracle, enfim, posso assumir esse papel. No caso, a máquina não tem nada. Não vou ativar antivírus. Vou deixar a avaliação de vulnerabilidade ligado e gestão de patch. E vou deixar controle do dispositivo. Então, aqui a gente vai deixar produtos Microsoft de terceiros. O agendamento pode ser de hora em hora, por exemplo. Né? É interessante deixar assim, das 8 às 18, 18, pronto, ok, todos os dias de semana, manda brasa, ele vai ficar checando de hora em hora, e eu também posso fazer na configuração do gerenciamento de patch, né? Deixar que todas as atualizações venham, somente atualizações importantes, atualizar produtos específicos, aquele setup que eu mostrei para vocês agora há pouco. Né? E eu vou criar um agendamento, eu posso fazer naquele dia da semana que eu quero verificar, né? Quarta e quinta, o dia que eu vou aplicar PET, sexta-feira, Deus me livre, eu aplicar PET sexta-feira, né, pessoal? Todo mundo tem um final de semana para poder aproveitar, então não é um bom dia para aplicar PET, tá? É a minha recomendação. Então, vocês vão aqui 8 horas, né? Iniciar 8 horas da manhã, ou à meia-noite, ou depois do expediente. Paga hora extra para os caras para poder aplicar, não tem problema. A partir das 7, manda brasa. Ok? E aí vai ser esses horários aqui. Certo? Essa é a configuração que a gente tem que fazer no ambiente. O restante é gerir, né? Cliquei em em criar, vou confirmar e ele vai aplicar tudo isso aqui para a minha nova máquina, meu novo Windows B ali para vocês. Ou seja, a gente, em menos de 10 minutos, a gente colocou uma máquina, um servidor, né? Dentro do painel e também criou o plano de proteção do zero e aplicou o plano de proteção nessa máquina que a gente adicionou. É muito rápido. O restante agora é fazer aquelas questões, né, de gestão. Ok? Aqui, com a aplicação do Plet do meu amiguinho, devido àquele plano, o nosso plano de gerência lá, do Patch Manager de avaliação de vulnerabilidades, ele falou assim, ó, cara, tem que reiniciar o servidor. Ok? E ele está me chamando a atenção para esse fato, né? Então, eu venho aqui para que dê tudo certo, mando o brasa. Posso fazer de maneira automática? Pode fazer de maneira automática. Né? Mostrei para vocês lá o local para que ele aceite reiniciar a máquina de forma automática. Recomendo? Não. Né? Eu acho que não é legal para essa questão. Se for servidores menos críticos, até que iria. Servidor crítico, eu não recomendo. Pega seu time e nessas questões mais delicadas, bota eles para fazer, né? Acompanhar e tudo direitinho.
Se der problema, volta aquele proteção, aquele backup. Basicamente é isso. Ok? Pessoal, a gente já está caminhando aqui para o fim da apresentação. Eu acho que a gente conseguiu, pelo volume, né, de questões que nos foram abertas aqui, de dúvidas, etc. Eu acredito que eu tenho conseguido responder todos vocês com as dúvidas, né, em relação à operação e capacidade de atendimento que a solução apresenta, tá? Eventualmente, eu vou fazer o seguinte, pode ser que venha dúvidas, elas surjam quando você for tomar banho, quando você for escovar o dente, quando você for deitar na cama e dormir. Será que faz? Será que está preparado para aquilo? Ou será que faria aquilo? Eu vou deixar para vocês o meu e-mail à disposição, tá? Para que vocês formulem questões, formulem dúvidas, quer se aproximar mais da backup, né, para analisar outros tipos de atendimento que a gente pode realizar para vocês, tá? Faça esse contato, a gente já está nos canais, nas mídias sociais, etc. Mas se você quiser tirar uma dúvida comigo, ser direcionado mais especificamente para o seu projeto, sua solução, pode mandar brasa aí que eu vou estar respondendo com o maior prazer, tá bom? Ok? Então, está aplicando aqui, né, aquela correção que a gente pediu anteriormente, né? Provavelmente, quando voltar, vai ter aquelas outras que a gente aprovou, enfim. É basicamente isso, pessoal. Eu acho que acompanhar a barra de porcentagem é chato, né? Mas deu para ver como é que funciona a solução. Espero que vocês tenham gostado, espero que esse tempo que a gente passou junto aqui foi legal, vocês aprenderam, viram alguma coisa, tiraram dúvidas, conheceram melhor sobre a backup, tá? E tenha valido a pena para todos vocês. Pessoal do LinkedIn, a gente vai dar uma olhada no que vocês colocaram lá, como as questões, se tiveram dúvidas lá, vou buscar responder vocês ali também, né? E para que todo mundo tenha resposta para qualquer questão que tenha sido feita, tá bom? Eu vou ficando por aqui, agradeço o tempo de todos vocês aí para a nossa apresentação e até a próxima. Eu acho que a próxima a gente deve fazer mais uma de patch management antes de a gente mudar o tema, tá? E aí a gente vai apresentar outra coisa aqui que a gente tem aqui dentro do guarda-chuva aqui da Acronis, que eu acho super legal e vai valer a pena ser mostrada para todos vocês aí, tá bom? A gente fez as duas anteriores a gente fez de antivírus, anti-malware com ransomware na prática, fazendo criptografia de ransomware, ver se a solução pegava, né? E tal, não sei se alguns de vocês participaram, foi bem legal, teve uma aceitação bem bacana. A gente vai fazer mais um de patch, quem sabe a gente volta para antivírus, anti-malware, ou vai para disaster cover, alguma coisa assim, a gente vai ver aí. Vou lá um quiz para vocês aí, para vocês ajudarem a gente aqui nos temas, tá bom? Então, a gente fica por aqui mesmo e um abraço a todos vocês e bom resto de semana. Lembre de amanhã, pessoal, quem quiser participar amanhã está aberto aí, tá? Amanhã é para parceiros, por visionamento, né? Parceiros e backup, recursos de backup de full lá, o que a gente leva de solução como padrão para todos vocês, tá bom? Um abração e até a próxima.